Olá, este é mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje, em meio a esse clima de fuzilaria e de destruição de reputações que tem marcado a pré-campanha presidencial no Brasil, nós vamos falar com alguém que propõe um rumo para o país. É o que ele chama de uma nova agenda ambiental, econômica e social. De que se trata? Nosso convidado de hoje é Emerson Capaz. Ele é sócio e diretor da Elca, empresa familiar do ramo de brinquedos, e foi um dos fundadores da Brinq, fundação criada para defender os direitos da criança e do adolescente. Secretária de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de São Paulo, de 1994 até 1998, e também deputado federal neste ano, ele foi o criador e relator da nova Lei das Sociedades Anônimas e também da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Emerson Capaz foi também diretor da GD Solar, uma empresa líder na implantação de plantas solares no país. Emerson Capaz, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Olá, Sérgio, como vai? Um prazer estar com vocês aqui, estou à disposição para a gente fazer um bom debate e debater questões importantes para o país. Nós é que agradecemos, participam conosco deste diálogo o empresário e gestor público André Matarazzo. Salve, André. Prazer em vê-lo, Sérgio, prazer em vê-lo, Emerson. Para mim é um prazer estar aqui em mais um debate do PSD. Outro que nos colabora conosco nesse diálogo é o cientista político Rubens Figueiredo. Salve, Rubens. É um prazer estar aqui, Rondino, Emerson, André. Vamos fazer um debate bacana hoje. Teremos também a participação do cientista político Rogério Schmidt e do professor da Universidade Federal de Goiás, ex-deputado federal, Vilmar Rocha. Emerson, vamos começar pelo básico, né? Você fala de uma nova agenda ambiental, econômica e social. Qual é a ideia? A ideia, Sérgio, é a seguinte: nós hoje no Brasil vivemos um dilema muito grande. Se você vê candidaturas a presidente debatendo questões menores, você vê o país com dificuldades enormes de retomar o crescimento, e ninguém hoje discute qual é a agenda, o que nós queremos para frente, qual é a importância da sociedade como um todo, em especial das entidades, da sociedade civil organizada, poderem debater qual é a agenda econômica, ambiental e social, e em especial a questão ambiental. Você veja que agora nós somos convidados pela OCDE, a Organização dos Países Europeus, para fazer parte da OCDE, e o pressuposto básico deles para nós é o seguinte: vocês, para poderem entrar, vão ter que mostrar que de fato não estão fazendo o que todo o Brasil, todo o mundo está vendo vocês fazerem, que é desmatar, diminuir a questão do desmatamento. E, no fundo, essa questão da agenda ambiental, ela é o pressuposto básico para nós discutirmos muitas outras coisas. A questão do contrato social hoje, que está vencido já, a questão de retomada com energias sustentáveis, a possibilidade de você crescer numa economia circular, que é a economia fechada, como funciona praticamente a natureza hoje. Então, a nossa ideia, inclusive a gente está discutindo a possibilidade de fazer um evento sobre isso com todas essas entidades, é construir uma agenda ambiental, econômica e social para os próximos anos. Nós não estamos nem pensando na eleição, nós estamos pensando nos próximos anos. Perfeito. Rubens Figueiredo, sua pergunta? Vamos lá? Fala muito na tecnologia como criadora de novos postos de trabalho. Mas o que a gente vê, principalmente em aplicativos como iFood e Uber, por exemplo, emprega-se pessoas no entorno da tecnologia, no entorno do aplicativo, e são geralmente postos de trabalho com pouca qualidade de proteção social e de leis. Como é que você enxerga esse fenômeno da tecnologia como geradora de empregos? Essa é uma grande questão a ser discutida. Nós sabemos que, inevitavelmente, a tecnologia hoje está revolucionando o mercado de trabalho. Ela vai revolucionar mais ainda. É urgente, por exemplo, como você citou, que você tenha modelos de contrato de trabalho mais flexíveis. A última discussão que nós fizemos no país sobre a mudança da legislação trabalhista, ela permitiu uma flexibilidade maior, que inclusive nos ajudou agora na pandemia.
não fosse uma flexibilização, por exemplo, de contratos temporários de trabalho, muita gente ia ficar sem emprego nenhum. E eles conseguiram trabalhar graças a essa possibilidade de você ter alguma flexibilidade. Só que é muito importante você preparar as pessoas para as novas funções que vão aparecer. Nós não sabemos ainda direito quais são os empregos do futuro. Eles vão mudar, mas vão abrir novas oportunidades para pessoas que, eventualmente, vão precisar ser retreinadas e preparadas para essas novas funções. Algumas ainda nem apareceram, muitas já sumiram, mas as que estão aparecendo ainda nós não temos uma noção muito clara de quais serão elas. Então, a tecnologia é importante, a rediscussão do contrato de trabalho é importante, mas principalmente treinar, preparar as pessoas para essas novas funções. André Matarazzo, sua vez. Você estava trabalhando também muito na área de energias alternativas. Minha pergunta é a seguinte: hoje, qual o percentual da matriz energética brasileira representada pela energia eólica e pela energia fotovoltaica, ou seja, por novas energias limpas? Então, André, eu realmente estava muito envolvido até o final do ano passado nessa questão da energia solar, né? Hoje, a energia solar, ela vem crescendo a uma velocidade impressionante no Brasil. Sobre o crescimento de 2021 sobre 2020, foi de aproximadamente 70%. A expectativa hoje é que este ano a energia solar em geração distribuída dobre o volume em relação ao ano de 2021, que já foi 70% maior do que o ano de 2020. Então, a matriz energética brasileira hoje, nós temos, por exemplo, a matriz hídrica, que é 57% do potencial nosso de geração de energia. Depois disso, você tem a eólica, que vem com 11,2% aproximadamente. E se você somar a geração distribuída mais a centralizada, ela está com 2,5%, 3% da matriz energética. Então, você já tem um crescimento enorme, mas ainda muito pequeno dentro da matriz energética. O espaço para o crescimento e para que essas energias subam é muito grande ainda. Nós provavelmente vamos, em breve, muito próximos da matriz eólica hoje, que, de fato, cresceu bastante antes da energia solar. Perfeito. O Emerson, nós vamos ver agora a pergunta que nos foi enviada pelo Vilmar Rocha. Um abraço a todos. É pacífico que o principal fator para a redução dos gases de efeito estufa e, por via de consequência, a redução do aquecimento global é a substituição dos combustíveis fósseis, petróleo e carvão mineral principalmente. Agora, quais são as alternativas, e essa é a pergunta, a dar a esses setores para que eles possam sobreviver economicamente e também a geração de empregos alternativos a 1 milhão de pessoas que estão hoje empregadas no setor do petróleo? Essa é a principal, acredito, a reação ao avanço da substituição dos combustíveis fósseis por outras alternativas de energia. Vilmar, a sua pergunta é muito importante. Essa questão do petróleo, ela é um grande ponto de interrogação. Que nós, como eu disse há pouco, sabemos que as energias alternativas vão crescer, isso é inevitável, né? Nós sabemos que elas estão bombando, vão crescer cada vez mais, vão ocupar um espaço muito grande, só que o que se faz com o petróleo e com a indústria do petróleo como um todo? É uma pergunta que ainda hoje a gente não tem resposta, porque os carros hoje, a mobilidade elétrica está mudando a uma velocidade impressionante e você vai ter, por exemplo, na Europa em 2030 só vão entrar carros elétricos e é bom rediscutir isso antes, né, provavelmente, dela ir ficando obsoleta. Eu acho que nesse modelo de crescimento que nós temos das matrizes energéticas, o petróleo vai ficar cada vez mais restrito. E a ideia é que essa indústria do petróleo sirva para outras coisas, mas não para carros a combustão. A indústria de mobilidade de carros vai mudar completamente. Eu ainda não tenho uma resposta clara para onde vai a indústria do petróleo, mas que ela vai sofrer muito nos próximos anos, eu não tenho dúvida disso.
A próxima pergunta é do cientista político Rogério Schmitt. Vamos ver. Emerson, seja bem-vindo aqui ao nosso Diálogos do Espaço Democrático. É um privilégio para a gente recebê-lo por aqui. Você tem declarado publicamente que acha urgente que o país discuta o que você chama de um novo modelo de contrato social, de pacto social, né, nesse período aí pós-pandemia. Você poderia explicar melhor essa proposta? Você está pensando, por exemplo, nesse tema como uma agenda para ser debatida no curto prazo, por exemplo, pelos candidatos a presidente, nessa próxima campanha que vai começar? Ou você está pensando em algo mais de longo prazo, que envolveria, por exemplo, uma ampla revisão da Constituição brasileira pelo Congresso, que será eleito agora em outubro, né? Então, seja num caso, seja no outro, você poderia, então, nos citar exemplos práticos de aspectos do atual contrato social brasileiro que, na sua visão, não estariam funcionando a contento? Muito obrigado. Rogério, a sua pergunta é muito boa, porque, no fundo, ela fala do que eu tenho insistido, que o contrato social que nós temos hoje, o modelo de contrato social que nós temos hoje, é um modelo que já está rompido. E o que, na verdade, é esse contrato social? O que eu chamo de contrato social que precisa ser renovado? É a forma como nós, como sociedade, nos relacionamos na questão da saúde, da educação, do trabalho. Qual é o papel do Estado nisso tudo? Por exemplo, a pandemia colocou pressupostos completamente diferentes em relação à educação. E nós ainda temos modelos antigos de educar crianças nas escolas, nós não tínhamos a inserção da educação à distância do computador para as crianças poderem aprender. Hoje a saúde é um problema muito maior do que era anteriormente. Pandemia, vacinação, vamos imaginar agora, por exemplo, a questão da idade, as pessoas vão viver cada vez mais e vão trabalhar até mais tarde nas suas vidas. Vão, inclusive, depois de uma certa idade, precisarem se retreinar para novas funções no trabalho. Inversão do contrato social. Você vai ter que mudar ele completamente. Em alguns casos, inclusive, você pergunta isso também, preciso mexer em alguns pontos da Constituição. Tem algumas regras muito fortes que estão amarradas na Constituição que precisarão ser discutidas a médio prazo. E isso é um papel importante do próximo Congresso que será eleito. Perfeito. André, mais uma pergunta? Tenho. Você, Emerson, disse uma coisa certa. O Congresso, ao ser eleito, terá um papel muito importante. Um deles, a meu ver, e aí eu queria saber a sua resposta, é fazer uma regulamentação que permita ao pequeno gerador de energia, seja de fotovoltaica, seja ela de eólica, que ele não só gere energia para ele mesmo, mas como o excedente possa ser vendido para o individual, né? O excedente possa ser vendido para a rede. Isso já existe há muito tempo em vários países do mundo. Quando vai chegar a vez do Brasil? Olha, André, excelente sua colocação, porque recentemente, agora em janeiro, foi inclusive apoiada pelo presidente da República e referendada uma legislação que transformou a energia solar numa lei que permite que você não precise mais ter regras da ANEEL e que interfiram nos contratos de 20, 25 anos que estão em andamento. Isso, ao modelo em quando você transforma isso numa lei, você permite que os investidores não tenham mais dificuldade nenhuma em investir em plantas solares. O próximo passo é o que você colocou, já está em discussão no Congresso uma legislação que trata dessa questão do autogerador, né, que são as pessoas poderem não só colocar energia na sua casa, no seu telhado, mas gerar essa energia e vender esse excedente. E você sabe que a grande briga é com as distribuidoras de energia. Na hora que eu ganho essa autonomia de poder gerar a minha própria energia, eu vou, obviamente, depender cada vez menos da distribuidora de energia. É o que eles chamam de consumidor cativo. Então, essa discussão está ainda no Congresso, tem 2 projetos de lei tramitando sobre isso. Eu acho que esse ano eles não vão conseguir avançar muito, mas, com certeza, na próxima legislatura, nós vamos ter que discutir isso lá e avançar. Rubens, mais uma questão, por favor? Sim.
Emerson, a gente vê, é muito charmoso essa questão do carro elétrico, né, da eletricidade como combustível. Agora, o que eu observo aqui no Brasil é que existem muito poucos veículos ainda movidos por energia elétrica, ainda que parcialmente. Outro dia eu fui no shopping, por exemplo, e tinha o estacionamento completamente cheio do shopping e um espaço para um carro elétrico, desde que ele carregasse ali a sua energia, e vazio, e está sempre vazio. Então tem muito pouco carro elétrico. E outro ponto é o preço, né? Você não tem estímulo para comprar um carro elétrico. Ainda que numa cidade como São Paulo, o carro elétrico esteja isento do rodízio, por exemplo, mas é muito pouco em relação ao custo, ao preço de um carro. Essa transição no Brasil não está sendo muito lenta. Não seria melhor dar um estímulo que diminuísse o preço do automóvel para estimular esse consumo de carro elétrico? Olha, Rubens, eu não tenho a menor dúvida disso, porque, no fundo, o custo do carro elétrico ser tão alto, ele está basicamente na questão da tributação. Tem tributos que incidem em cima do carro elétrico que deveriam ser zerados praticamente, ou muito diminuídos quase a zero, só que você tem, do outro lado, o carro a combustão, lutando para sobreviver e para não morrer. Então, é uma discussão de segmentos e de setores e lobbies muito fortes para impedir que você tenha um carro elétrico acessível. Mas o caminho do futuro é inevitável, ele será inevitavelmente de carros elétricos. Em determinados momentos você não vai, como eu disse já, lá na Europa você já não roda, você daqui a pouco não vai poder entrar com um carro a combustão nas cidades. E aqui você tem uma outra discussão interessante acontecendo, Rubens. O carro elétrico, quando você vai e liga ele numa tomada para carregar, essa tomada, em qualquer lugar que você conecte o seu carro, ela pode estar recebendo energia de uma termoelétrica, a carvão ou suja, você não sabe, porque você está carregando ele numa tomada que pode estar sendo a energia fornecida, você não sabe de onde. O que é o ideal? É ter carregadores elétricos movidos por energia solar. Isso é uma das coisas que está andando rapidamente também. Uma rede de combustíveis muito grande já, ela está colocando carregadores elétricos em todos os seus postos, movidos e alimentados por energia solar, que aí você fecha o circuito. O carro é elétrico e a energia dele é solar. Então, não tem mais, zero de prejuízo para a questão da combustão e para a respiração da sociedade. Mas, Emerson, aí eu vou ter que colocar uma questão que me intriga, que tem a ver com isso, quer dizer, montadoras anunciando que a partir de determinado ano só vão colocar no mercado carros elétricos. Mas qual é a sua opinião sobre o papel do etanol na nossa matriz energética de transporte? Há uma distorção aí, porque nós já temos uma tecnologia de carros híbridos e o etanol, como se sabe, provoca muito menos poluição do que a gasolina. Nós vamos jogar fora tudo isso para adotar carros elétricos? Está me parecendo um pouco esquisito isso aí. O que você acha? Você sabe, essa pergunta é interessante, Sérgio, porque o etanol cumpre uma função muito importante. Ele é limpo, ele é uma matriz limpa igual a um carro elétrico. Hoje, por exemplo, eu sei de uma montadora grande que desligou toda a sua equipe que estava trabalhando em motores a combustão na Europa e mandou aqui para o Brasil para discutir carro que tem o etanol carregando a bateria. Então, o carro é a etanol, ele é a álcool etanol, e o próprio etanol carrega a bateria. Ele não precisa nem ser carregado na eletricidade. Então, eles passaram a desenvolver esta tecnologia já aqui no Brasil, exatamente porque nós temos a indústria do etanol aqui. Nós temos o álcool e o etanol funcionando e vai ser no futuro exatamente o que você colocou, Sérgio. Eu vou ter o carro movido a etanol e, ao mesmo tempo, a bateria. E a bateria será carregada pelo etanol. É zero petróleo e zero combustão para o meio ambiente. Emerson, eu vou abrir espaço para você dar um recado final seu sobre o tema que você achar condizente com a sua proposta de uma nova agenda ambiental, econômica e social para o Brasil. A palavra é sua.
Sérgio, eu queria agradecer muito a oportunidade do PSD de nos ouvir aqui, agradecer ao André Matarazzo, ao Rubens, ao Vilmar e ao Rogério, que fizeram colocações importantes aqui. Eu acho que nós estamos num momento crucial da sociedade brasileira. Esse contrato social terá, o pacto que virá pela frente vai ter que ser rediscutido aqui. A nossa ideia é, em meados de abril, fazer um grande evento onde você chama entidades de classe, representantes empresariais, entidades e ONGs, que a gente possa, no final, conseguir sair ao longo do dia com uma construção dessa agenda que seja conjunta, que venha de todos os segmentos da sociedade. Só a nossa força como sociedade civil organizada poderá construir uma agenda nova, independente de quem seja o candidato ao presidente. Eu tenho sempre dito isso desde a minha militância lá no PNBE, há 20 e poucos anos atrás. Não importa, na verdade, qual é o presidente que será eleito, quando a sociedade constrói a agenda e o projeto de país que ela quer para este presidente cumprir. Ele não pode ter um projeto de país e ele comandar esse país ao bel prazer de uma equipe econômica dele. Nós precisamos ajudar a construir isso e qualquer que seja o eleito, ele tem que cumprir essa agenda. Essa é a nossa missão, essa é a função. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que você nos deu aqui. Emerson, nós é que agradecemos a sua participação, uma conversa extremamente interessante e instrutiva. Quero agradecer também ao André Matarazzo, ao Rubens Figueiredo, ao Rogério Schmidt e ao Vilmar Rocha pela participação em mais esse programa Diálogos no Espaço Democrático. Agradeço a você que nos acompanha nesse programa. Até o próximo.